Olá, sejam muito bem-vindos a mais um encontro. Que Jesus abençoe a todos. O meu nome é Verônica e eu sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa. Dando sequência ao estudo dos livros dos Espíritos, hoje falaremos sobre o povoamento da Terra. Quem falará conosco sobre o tema é a Cibele Guimarães, que também é colaboradora da casa. Mas antes, eu farei a nossa página e a nossa prece inicial. E a página de hoje é do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, capítulo 3, Povoamento da Terra, itens 50 e 51. A espécie humana começou com um só homem? Não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquela que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. O homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi um dos que sobreviveram em alguma região a um dos grandes cataclismos que em diversas épocas modificaram a superfície do globo, e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, se tivessem realizado em alguns séculos como teria de ser, se o homem não tivesse aparecido senão depois da época abalada para a existência de Adão, e com muita razão consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Vamos orar. Pai amado, Divino Mestre, muito obrigada pela oportunidade de refazimento, pela oportunidade da reencarnação e de revermos as nossas questões. Esteja conosco nos momentos mais difíceis e que precisamos do seu auxílio, e que sejamos inspirados pela espiritualidade amiga, que nos traga também a paz, a serenidade para seguir em frente e adiante, e que conceda oportunidades de aprendizado como o que estamos passando neste momento, em que a Cibele trará a palavra, trará o estudo, e possamos aprender mais sobre a nossa origem, sobre o seu amor. Muito obrigada, Jesus, esteja conosco agora e sempre. E agora, passo a palavra para a Cibele. Bom dia, amigos. É muito bom estarmos aqui mais uma vez reunidos na Casa da Irmã Rosa para estudarmos, darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos que está acontecendo aos sábados. Então, que Jesus possa nos amparar, que Jesus possa estar conosco, assim como a Irmã Rosa e todos os benfeitores desta casa. Então, nos coube falar na manhã de hoje sobre o povoamento da Terra, que está lá no capítulo 3, que vai falar da criação, das perguntas 50 a 54. A gente pegou também como fonte de bibliografia, de pesquisa, o livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, e a Gênese, no capítulo 11. E a gente vai conversar então um pouquinho hoje sobre a formação da humanidade terrestre, sobre raça adâmica, o que a gente entende por raça adâmica, o que a doutrina espírita fala de raça adâmica, e o papel dessa raça na organização da humanidade. E aí não tem como a gente, quando falar de povoamento da Terra, quando a gente fala de Adão, nos vem à cabeça essa cena, não é? Muitas vezes nos vem à cabeça essa cena, essa pintura clássica de Michelangelo. E que quando a gente olha para essa pintura,
ela é perfeita, né? A pintura, as obras de Michelangelo são perfeitas. A gente pode ver os músculos, a gente pode ver os detalhes, a gente pode ver a riqueza, né, de expressão nessa pintura. E isso reflete também aquilo que a gente espera encontrar quando a gente fala de Adão, de povoamento da terra, de origem do homem. A gente espera encontrar respostas precisas, respostas bem diretas, tudo explicadinho. Mas, na verdade, quando a gente começa a estudar, a pesquisar, tanto nós, né, leigos, quanto a própria ciência, a gente ainda se depara com esse tipo de pintura. Uma pintura impressionista, né? Nessa pintura de Renoir, o que a gente tem? A gente está vendo ali, né, o nome da pintura é A Mulher com Sombrinha no Jardim. A gente percebe que é uma mulher, ou a gente deduz que é uma mulher, mas a gente não consegue ter a precisão dos detalhes, a gente não consegue dizer com certeza. Que flores são essas? Não sabemos. Então essa é a característica de uma pintura impressionista, que a gente vai ter que completar o sentido do quadro para poder enxergá-lo. Assim também com muitas das informações que a gente busca alcançar, das explicações que a gente busca alcançar, porque ainda não nos é possível saber tudo. E eu trouxe essa ideia da questão da pintura impressionista porque Haroldo Dutra, no canal que ele tem no YouTube, chamado Espiritismo TV, quando ele vai falar, ele analisa, né, a Gênesis bíblica, ele vai descrever o texto bíblico dizendo que é um texto, ele fala que é um texto evocativo, que não seria um texto descritivo, em que a gente vai achar ali uma descrição mais precisa, mais detalhada, que o texto bíblico ele é mais evocativo. O que é isso? Ou o texto oriental, né, o texto hebraico, e daí por conseguinte, claro, o texto bíblico. Ele é um texto que nos chama, que nos provoca, que nos conclama a analisar, a ter uma reação, a pensar sobre ele, a pensar sobre as suas diferentes expressões e interpretações. E aí, não é um texto que a gente pode dizer que isso é isso. O texto bíblico ele vai se manifestar, ele vai trazer arquétipos. Né? Por exemplo, quando a gente pensa em Madre Teresa de Calcutá, a gente pensa na bondade, na generosidade. Então a gente pode dizer que Madre Teresa de Calcutá é um arquétipo da bondade. Então esse é o texto bíblico, ele traz arquétipos que nos bota para pensar. E aí ele dá um outro exemplo também, dizendo, ligando as 70 faces da Torá. O número 70 na religião hebraica, né, significa inúmeros. Né? Perdoai 70 vezes 7, inúmeras vezes. Né? Em que o texto bíblico, ele traz várias faces, que a gente vai ter que ler, que a gente vai ter que interpretar, para aos poucos ir entendendo. E se a gente for lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 18, quando Kardec pergunta o seguinte: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Qual é a resposta dos Espíritos? O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Ou seja, ainda não temos condições de entender tudo, até porque nos faltam faculdades. Muitas vezes falta no nosso vocabulário palavras para definir coisas que os Espíritos querem nos trazer. Então a gente não consegue ainda entender tudo. Partindo dessas explicações, vamos à pergunta que nos cabe, que seria a pergunta 50 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta o seguinte: a espécie humana começou por um único homem? A resposta dos Espíritos: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Né? Então já começa aí, não tem alguma coisa muito clara, uma resposta muito
explicativa. Fala que não foi o primeiro homem, nem o único, mas não fala outras coisas. E que na Gênesis a gente vai ter mais explicações sobre isso, né? O Livro dos Espíritos é escrito numa época, 11 anos depois vem a publicação da Gênesis. Nesse meio tempo, Kardec aprofundou essas ideias, estudou mais, porque também essa questão de Adão e Eva, do início da humanidade, também era uma questão que ele pensava sobre, né? E partindo para a segunda pergunta, depois a gente vai ter seus comentários, para a pergunta seguinte, que é a pergunta 51, continua Kardec, né? Poderíamos saber em que época viveu Adão? E os espíritos falam o seguinte: mais ou menos na que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo, 6.000 anos antes da nossa era, né? Só que o interessante dessa pergunta é o comentário, porque o comentário ele fala assim: o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a algum dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constitui tronco de uma das raças que atualmente o povoam. Então, nessa primeira parte da explicação, os espíritos trazem Adão como um homem. E aí tem um comentário, né, dizendo que, claro, que as leis da natureza não poderiam aceitar que Adão fosse o primeiro homem, né, porque não seria possível, matematicamente não é possível. E a última frase da explicação é o seguinte: muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do homem. Então, tá vendo aqui o que a gente falou com relação ao texto bíblico, que se aplica aqui também, que não existe uma única interpretação. Então, Adão pode ter sido um homem, né? Com certeza foi, porque ele passou para a posteridade, né? Digamos assim, como um homem. E aí deve ter sido uma pessoa importante, que talvez tivesse territórios, ou enfim, que ficou conhecido. Mas também Adão pode simbolizar as primeiras idades do homem, né? E a mesma ideia, digamos assim, a gente vai encontrar na própria Gênesis. Nas Gênesis bíblicas, lá no capítulo 2, no versículo 7, quando fala da criação de Adão, em que o Senhor criou Adão do barro da terra e soprou-lhe ou inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Nesse trecho bíblico, e aí a gente cita Haroldo Dutra novamente, Adão aqui é a humanidade. Inclusive a palavra Adam, em hebraico, significa homem. Então aqui Adão é a humanidade. E se a gente for lá no livro A Caminho da Luz, na página 23, quando Emmanuel vem dizendo o seguinte, que quando a crosta da Terra já havia se solidificado, desce uma nuvem de forças cósmicas sobre a Terra, e a gente pode observar, né, podia se observar naquela época, que o fundo dos oceanos ele estava coberto com um elemento viscoso, que cobria também toda a Terra. E Emmanuel continua: com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do homem, do mundo, o germe sagrado dos primeiros homens. Não estaria aqui o barro, da onde Deus criou o homem? Podemos fazer essa ligação, uma interpretação. Continuando com as Gênesis bíblicas, no capítulo 4, versículo 25, é narrado o seguinte: Adão conheceu outra vez sua mulher, e esta deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Sete, dizendo: Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel, que Caim matou. Sete teve um filho, que chamou Enós, ou Enos, acho que é Enós. E o nome do Senhor começou a ser invocado a partir de então. Já nesse trecho da Gênesis, Adão é um homem, porque ele tinha uma esposa, ele teve filhos, esses filhos tiveram filhos. Então, mesma interpretação, mesma explicação
que nos é dada pelos espíritos. Vamos continuar então. No próximo ponto que a gente vai tratar aqui, na próxima parte do Livro dos Espíritos, o título é o seguinte: Diversidade das raças humanas. E aí eu vou pedir licença para abrir um pequeno parênteses para que a gente possa pensar. Tem um artigo na BBC News de julho de 2020, cujo título é o seguinte: Racismo. Como a ciência desmantelou a teoria de que existem diversas raças humanas. Então, claro, na época de Kardec, né, e a gente ainda fala isso, né, a raça amarela, a raça branca, a raça negra, mas como que a ciência vem desmantelar essa ideia de que existam diferentes raças humanas? E por que essa ideia se tornou tão forte, né? Porque era interesse dos poderosos, né, a partir do momento em que territórios são conquistados, novos povos são descobertos, os naturalistas europeus, eles queriam classificar os seres humanos, né, de acordo com suas características. Então, o povo tal tinha características culturais tais e tais. Mas qual era, na verdade, a intenção? Era criar uma hierarquia. E essa hierarquia servia muito bem aos propósitos do colonialismo, da escravidão. Porque se eu digo que o povo tal é superior ao povo tal, então se justificam as ações contra aquele povo que foi escravizado. Então justificava-se assim as ações contra os povos indígenas e etc. Então criou-se uma hierarquia social e cultural entre os grupos humanos. Só que aí em 1994, a Associação de Antropologia Americana, ela refuta essa ideia, ela começa a se distanciar dessa ideia, porque não há absolutamente embasamento científico, né? E eles falam, a partir de então, que só é lícito aceitar-se que existe uma única espécie, o Homo sapiens. E que o termo mais acertado, em vez de raça, seria ancestralidade, né? As características que nós herdamos dos nossos pais e ancestrais. E para provar isso, que não existem raças humanas diferentes, em 1972 é feita uma pesquisa em Harvard com proteínas do sangue, né, de diferentes populações, e o resultado é que não existe de modo algum diferenças significativas do ponto de vista molecular, né, para que a gente possa justificar a separação de raças humanas. Então é para a gente pensar e introjetar essa ideia, né? Nenhuma raça é superior à outra, somos todos perfectíveis, podemos estar numa posição atualmente, né, menos vantajosa em relação à população em que encarnamos, etc., mas temos que lembrar da reencarnação. Somente por causa da reencarnação, ou seja, por causa das nossas vidas anteriores, daquilo que vivemos, que fizemos, é que recebemos X ou Y condições na atual existência. Bom, e esse artigo se encerra citando uma frase atualíssima de Albert Einstein: é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Atualíssima, né? Essa afirmativa de Einstein. Continuando então, falando sobre a formação da humanidade terrestre, lá na pergunta 53, Kardec pergunta o seguinte: o homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, respondem os espíritos, e em várias épocas, o que também se constitui uma causa das diversidades das raças, ou digamos, dos povos. Depois, dispersando-se o homem por climas diversos e alinhando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Não é? Então, a humanidade terrestre, ela surge em vários pontos e em várias épocas. Então, há uma evolução gradativa. E se a gente, a partir daí, se a gente for lá na Gênese, a gente vai encontrar o seguinte: como em a natureza não há transições bruscas, é provável que os primeiros humanos aparecidos na Terra
pouco diferissem do macaco pela forma externa e não muito também pela inteligência, né? Então foram aos poucos, em diversas épocas, em diversos pontos, surgindo as raças humanas, que vem aqui, né, que é, segundo está na Gênese e também no livro A Caminho da Luz, né, não há transição brusca. Então os primeiros humanos, eles eram muito semelhantes, tanto física quanto intelectualmente, aos primatas, né, aos macacos. E só para a gente esclarecer, no livro A Caminho da Luz, André Luiz vai falar sobre a grande transição, né? Quando que se dá, que a gente sabe que o último, ou sabe-se, né? Que o último ancestral em comum entre o homem e o macaco, ou o homem e o chimpanzé, ele desapareceu há 6 milhões de anos. E aí, mas quando ocorreu essa transição? Quando que um tronco foi para cá e o outro tronco foi para lá? Lá em A Caminho da Luz, quando Emmanuel fala da grande transição, ele fala o seguinte, que os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, né? Então, evolução. Até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos. E onde ocorre essa transição? Nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Então surgem os primeiros selvagens com a compleição melhorada. Então, essa grande transição, ela não se dá aqui na Terra. Inclusive, também Emmanuel cita aqui que não há propriamente uma descida da árvore, né? Então, a espécie humana, ela vai surgindo aos poucos em várias épocas, em várias partes do mundo. E se a gente for um pouquinho mais à frente aqui na Gênese, reforçando essa explicação de Emmanuel, Kardec fala o seguinte: quando a Terra se encontrou em condições climatéricas apropriadas à existência da espécie humana, encarnaram nela espíritos humanos, né? Então, quando chegou o momento apropriado, encarnaram na Terra espíritos humanos. E o que fala a seguir? De onde vinham? De onde vinham esses espíritos humanos? Quer eles tenham sido criados naquele momento, ou individualizados naquele momento, quer tenham precedido completamente formados do espaço de outros mundos ou da própria Terra, a presença deles nesta a partir de certa época é um fato, pois que antes só havia animais. Então aqui Kardec, né, já começa a falar sobre a vinda de espíritos de outros mundos para encarnar em corpos terrestres daqui na Terra. E aí a gente conclui que o povoamento da Terra, ele não se dá de maneira uniforme. Ele vai se dando aos poucos. E ainda um pouquinho mais à frente, Kardec fala o seguinte: porquanto devessem ser poucos adiantados os primeiros que vieram, né, os primeiros espíritos que vieram encarnar na Terra, pela razão mesma de terem de encarnar em corpos muito imperfeitos, diferenças sensíveis haveria de certo entre seus caracteres e aptidões. E aí ele completa dizendo o seguinte: que achou-se a Terra então povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Então esse foi o início da formação da humanidade terrestre. Espíritos que foram, digamos, não o espírito recém-criado, mas recém-individualizados, que encarnaram naqueles corpos primitivos. Espíritos que vieram de outros mundos,
E aí não passaram a sua infância espiritual aqui na Terra. Então, por isso, tanta diversidade a gente vai encontrar na Terra. Por isso, tanta diferença, digamos, até de evolução moral, além da questão do nosso livre-arbítrio, da questão das nossas múltiplas encarnações, tem essa questão, né, que ainda aqui na Terra existem espíritos de diferentes níveis de evolução. Então, por isso, ainda na Terra, tanta diferença, tanta disparidade, né? Ainda achamos o mal. E continuando o que nós estávamos conversando, vamos ver aqui que existe uma outra, voltando então, né, um pouquinho mais às raças adâmicas. Eu pulei uma pergunta aqui, mas vamos a seguir, vamos dar continuidade, né? Então, voltando então a falar das raças adâmicas de Adão. Então a gente já sabe, porque a gente aí vai se perguntar, né? Então tá lá em A Caminho da Luz o seguinte, lá na página 30. Onde está Adão, então, né? Quando se fala dos antepassados do homem, com a sua queda do paraíso? E Emmanuel explica: compreendemos afinal que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra. Não é? Então, Adão e Eva seriam então lembranças dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra, porque a gente acabou de ver que espíritos que reencarnaram naqueles primeiros corpos primitivos daqui da Terra podem ter vindo também de outros mundos. E Kardec continua falando, ele vai falar, continuar aqui na Gênese, quando ele fala das emigrações e imigrações, ele vai dizer que é comum, e a gente já sabe disso, que em certas épocas, que determinadas épocas, ocorram essas emigrações e imigrações em massa, né? Que são vários espíritos chegando e partindo. Provavelmente estamos passando por um desses momentos agora. E o objetivo disso é apressar o progresso da humanidade. Em outro ponto, Kardec vai dizer que essas emigrações e imigrações coletivas, elas ocorrem também de um mundo para o outro, donde resulta a introdução no povo de um deles de elementos inteiramente novos. E aí seria então a raça adâmica, uma dessas raças, vindas de outro planeta, de outro mundo, que vem encarnar na Terra com o objetivo de impulsionar o progresso da Terra, que está lá no item 38 do capítulo 11, a raça adâmica. Foi uma dessas grandes imigrações, ou se quiserem, né, chamar uma dessas colônias de espíritos vinda de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão. E quais são as características dessa raça adâmica? Ela chega aqui quando a Terra já estava povoada, mais povoada por espíritos, né, por ainda primitivos, ou por o homem ainda primitivo, né, o homem mal saído das cavernas, quando chegam aqui na Terra a raça adâmica. Então é uma raça mais adiantada, uma raça mais inteligente, não passou aqui na Terra a sua infância espiritual. E aí então a gente vai vendo, se a gente vai analisando os diferentes povos ou as diferentes raças humanas, a gente pode concluir, e é o que Kardec mostra aqui, que por apresentarem característicos tipos particulares, não permitem que lhes assinale uma origem comum. Então há diferenças que simplesmente o efeito do clima não dá para diferenciar, né? Não é suficiente para dizer que só o clima tornou uma raça assim, uma raça de outro jeito, né?
Então, e ele fala que após de considerar as raças negras, mongólicas, caucásicas, como tendo origem própria, como tendo nascido simultaneamente ou sucessivamente em diversas partes do globo. E daí o cruzamento delas produziu outros seres, outras raças, né? E já se descobriu há algum tempo que nós temos, inclusive, no nosso DNA, nós temos o DNA do homem de Neandertal, provando que essas raças se misturaram, essas diferentes raças humanas se cruzaram, né? E foi acontecendo e foi evoluindo, fomos evoluindo. E aí a gente volta aqui ao livro A Caminho da Luz para falar o seguinte: quem são então exatamente esses espíritos que vêm de Capela? Quem são exatamente esses espíritos que compõem a raça adâmica? Eles vêm de Capela, né? Que seria alguns milênios, como narra Emmanuel. Um dos orbes de Capela, que tinha muita afinidade com a Terra, passando por um momento como o qual estamos passando, né, de evolução. Alguns espíritos rebeldes não acompanharam o progresso. Então eles foram exilados, eles foram mandados aqui para a Terra, para encarnar aqui na Terra. E esse exílio tanto os ajudou quanto ajudou aos homens primitivos aqui da Terra, na evolução, né? Então eles se reencarnam aqui no seio das raças primitivas e ignorantes, lembrando então o paraíso perdido, porque Capela para eles era o paraíso, né? Era um mundo melhor do que o que estavam agora, impulsionam o progresso. E a raça adâmica então depois ela vai dar origem às raças brancas, né? E vão se juntar e vão formar os 4 grandes povos, né? Que são os árias, os egípcios, o povo de Israel e as castas da Índia. E quando eles chegam aqui na Terra, já existiam aqui a raça amarela e a raça negra. Então esses são os exilados de Capela, essa é a chamada raça adâmica. E aí vem a gente pensar, né? Porque curiosidade da gente saber, interessante, mas o que é o mais importante? A consequência moral de saber sobre os exilados de Capela. Que assim como eles não acompanharam o desenvolvimento daquele planeta, se nós não acompanharmos o desenvolvimento da nossa Terra, se nós não caminharmos, não evoluirmos moralmente, podemos ser os próximos exilados para um outro lugar, porque não poderemos mais continuar aqui. Então, muitas chances nos são dadas. Lembrado o que Jesus nos disse, né? Amai-vos uns aos outros. E aí vem uma das perguntas as mais importantes que eu achei, né? As mais importantes dessa parte. A pergunta 53A. Estas diferenças constituem espécies distintas? E Kardec e os espíritos respondem, certamente que não. Somos todos da mesma família, somos todos irmãos, né? Porventura as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que eles deixem de formar uma só espécie? Então somos todos de uma mesma família. E a pergunta 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Então, porque não procedemos todos de um mesmo indivíduo, não somos irmãos? Kardec responde, todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Então fomos criados simples e ignorantes e atingiremos a angelitude. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Então, enquanto não aprendermos que precisamos nos amar como irmãos, que precisamos entender que somos irmãos,
a nossa caminhada será dificultada. E talvez sejamos nós os próximos a sermos exilados desse planeta. Então, que possamos aproveitar a oportunidade da encarnação, a oportunidade que nos foi dada de encarnarmos neste momento, porque estamos vivendo um momento crucial na nossa evolução, que possamos tirar o melhor proveito desse momento para que possamos ter o direito, merecermos o direito de continuarmos reencarnando na Terra, então já transformada em mundo de regeneração. E nos lembramos rapidamente de Francisco de Assis, quando na história do lobo de Gúbio, Francisco de Assis conseguia considerar aquele lobo feroz como um irmão lobo. O que te aflige? E aquele lobo se apazigua pelo amor de Francisco, encarando-o como irmão. E na verdade, toda a criação somos todos irmãos, porque somos todos criados por Deus. Então, que Jesus possa nos amparar, que Jesus possa nos fortalecer para que possamos dar continuidade à nossa caminhada evolutiva, tendo em nossos corações o sincero desejo da nossa melhora. Vamos então à nossa prece com a nossa Eliane. Muita paz a todos. Queridos irmãos, embalados por estas palavras que acabamos de ouvir, vamos continuar sintonizados com a espiritualidade da Casa da Irmã Rosa, para juntos agradecermos ao nosso Pai de infinita bondade e justiça. Senhor da vida, te agradecemos por este momento, por termos recebido diretrizes seguras para atravessarmos os instantes em que a dúvida e a incerteza se abaterem sobre o nosso espírito. Pai de amor, te agradecemos porque nos enviaste o nosso irmão Jesus, que com seus exemplos nos mostrou que o único caminho para chegar a ti é por meio da caridade. Caridade com os nossos irmãos, caridade com os nossos filhos, caridade com nossa família, caridade, Mestre, com todos aqueles que cometem equívocos contra nós e assim se desviam desse caminho reto traçado pelo nosso Pai. Jesus, Mestre querido, te rogamos que nos ajude a termos a força necessária para nos transformarmos, seguindo teu exemplo, e que essa mudança, Mestre, nos coloque cada vez mais próximos do nosso Pai e da felicidade que tanto buscamos. Te pedimos, Senhor, que fluidifique nossas águas para que elas contenham o remédio necessário para trazer o bem-estar físico e espiritual de que necessitamos. Mestre Jesus, que a sua paz esteja conosco, que assim seja, graças a Deus.